Acompanhe sempre a programação da Jovem Pan News. Se você gosta de prestigiar o nosso conteúdo nas redes sociais, nos siga pelas principais redes. Se acompanha o nosso programa pelo YouTube, dê o seu like, coloque o seu joinha, faça com que o nosso conteúdo chegue para um número maior de pessoas. Isso melhora muito o engajamento. Siga a gente no YouTube e também dê um like nos nossos vídeos. Combinado? Uma outra notícia, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, voltou a subir o tom com o Judiciário e também o Executivo. Disse que não vai mais tolerar interferências e pediu que cada um dos três poderes se reserve a agir dentro de suas respectivas competências. Essa fala aconteceu na sessão de abertura do Legislativo no dia de ontem. Segundo Hugo Motta, a Câmara vai trabalhar baseada na Constituição Federal e no regimento interno para promover estabilidade jurídica e econômica no país. Por fim, o líder da Casa Baixa criticou a chamada Guerra dos Bonés entre governistas e parlamentares da oposição. Pelas redes sociais, Hugo Motta afirmou que, para ele, boné serve para proteger a cabeça do sol e não para resolver os problemas do país. Tanto no Congresso quanto no Planalto, os governistas têm usado um boné azul com o seguinte slogan: o Brasil é dos brasileiros. Inclusive, isso se contrapõe ao boné vermelho que foi usado por Donald Trump com o slogan MAGA, né? Make America Great Again, a sigla. Já os integrantes da oposição optaram por bonés verdes e amarelos, com os seguintes dizeres: comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Começar essa com o Cristiano Beraldo, a guerra dos bonés. Claro que essa manifestação de Hugo Motta vem após o presidente da República adotar também o bonezinho azul, boné que inclusive foi sugestão do atual chefe da comunicação, viu, Beraldo? Pois é, eu acho que a oposição está precisando de um novo chefe de comunicação também, porque a frase ficou ruim, né? Comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Devia ser pelo menos Bolsonaro presidente, enfim, fazer algum tipo de rima ali. Mas o fato é que esse tipo de manifestação é uma manifestação que, pela parte do governo, ela não produz o efeito que, por exemplo, Donald Trump conseguiu com seu boné vermelho, o Make America Great Again. Uma frase simples, direta, que mexe com o brio da população norte-americana. Quer dizer, é a América, né, como eles se referem aos Estados Unidos, é a América grande de novo, é a América espetacular de novo. E os Estados Unidos sempre teve isso, né, o sentimento de que eles são melhores, eles disputam com os melhores, eles vão para as Olimpíadas para ganhar o maior número de medalhas, eles querem chegar na Lua primeiro, enfim. Isso foi cultivado ao longo dos séculos nos Estados Unidos. Mas quando a gente olha para o povo brasileiro ele está humilhado. O povo brasileiro está de quatro, levando um tapa na cara todos os dias. O povo brasileiro, ele não quer ser grande de novo. Ele quer sair na rua para poder falar no celular, ser um ladrão, levar o celular. Ele quer que a mãe idosa possa ir ao mercado sem a preocupação de que vai passar um trombadinho, levar a bolsa e empurrar a senhora na calçada para ela, às vezes, quebrar uma perna e tal, e dali a sua vida virar um inferno. O povo brasileiro quer andar em ruas que, no mínimo, sejam adequadas ao preço que custa o automóvel no Brasil. O povo brasileiro quer ter a oportunidade de mandar seus filhos para a escola pública e lá ele ter uma educação que o prepare para a vida. Uma vida real, não essa vida maluca de quem faz doutrinação de esquerda nas escolas. O povo brasileiro quer ter minimamente a opção de mandar seu filho para uma escola cívico-militar sem precisar entrar na justiça ou enfrentar a crítica dos outros. O povo brasileiro quer ter liberdade de se expressar, emitir as suas opiniões numa rede social sem ser perseguido. Isso tudo é que o povo brasileiro quer. Entretanto, o que o governo entrega é sigilo de 100 anos,
é o judiciário mais caro do planeta, é uma falta absoluta de projeto e fiscalização em cima daquele que faz transação acima de R$5.000 no Pix. Este é o Brasil de verdade. E não é bonezinho que vai resolver nenhum desses problemas. Mota, o Hugo, presidente da Câmara Federal, disse que não vai tolerar interferências no Congresso, fez uma crítica a essa guerra dos bonés. Mas é uma sinalização importante essa, né? Não tenho certeza, Canhato. Eu vi o pronunciamento e não me pareceu que ele tivesse subido o tom, como algumas pessoas disseram, né? Eu achei o tom normal, político, polido, educado. Inclusive, ele distribuiu a culpa por todo mundo, o que é uma avaliação da situação que eu não concordo. O que a gente está vendo no Brasil não é um cenário onde os poderes estão invadindo a área dos outros poderes. Eu não sei, você já se lembra de algum caso, de algum deputado que chamou processos judiciais para ele julgar ali no Congresso? Eu não me lembro disso, né? Eu acho que o que acontece no Brasil é uma invasão da competência de outros poderes por um poder. Esse é o caso. E ele, né, deu a entender que seria um problema generalizado. Isso não é propriamente uma novidade. Agora, eu achei curiosa essa história dos bonés, porque são bonés azuis com um slogan nacionalista, né? O Brasil é dos brasileiros. O pessoal do governo usando isso. O Brasil é dos brasileiros? Mas e as fundações Rockefeller e Open Society que financiam essas ONGs para influenciar a política penal brasileira? Financiavam os tais Sleeping Giants, que queriam calar a gente aqui, que queriam levar a Jovem Pan à falência. E as milhares de ONGs estrangeiras que atuam na Amazônia sem qualquer controle e que definem o discurso oficial do Estado brasileiro sobre meio ambiente. Me conta aqui, turma do boné, se o Brasil é dos brasileiros, por que o Brasil financia com o dinheiro dos brasileiros a construção de um porto em Cuba e de um metrô em Caracas? Se o Brasil é dos brasileiros, por que receberam aqui com honras de Estado o ditador da Venezuela? Eu acho que os bonés podem ser azuis, mas a alma ainda é vermelha. A guerra dos bonés em destaque, a manifestação de Hugo Mota, novo presidente da Câmara Federal, dizendo que não vai tolerar interferências no Congresso Nacional. E sobre os muitos bonés com várias frases diferentes, ele disse: bom, boné serve para proteger a cabeça do sol, viu, Dávila? É verdade, ainda mais quando o slogan é furado dos dois lados, né? Não diz nada. Porque quando o bem disse o Beraldo, Make America Great Again, tem a ver com o que o povo americano quer, ver o país crescer e tal. Porque o boné que o povo gostaria de usar, sabe qual que seria? Tira a mão do meu bolso. É isso que a gente quer. Agora nenhum político tem coragem de fazer esse boné, porque ninguém quer reduzir imposto, ninguém quer reduzir gasto público. Eu vou fazer um boné do Pingos dos Is aqui, tira a mão do meu bolso. É isso que o brasileiro quer, que o governo tire a mão do nosso bolso. Só pensa em tirar mais dinheiro do nosso bolso. E esse é um plano, olha, do governo, de todo mundo, Congresso, senão a gente não tinha o IVA mais alto do mundo, imposto de valor agregado mais alto do mundo. Ninguém está pensando no nosso bolso, só estão pensando como tirar mais dinheiro do nosso bolso. Mas, voltando aqui ao discurso do deputado Hugo Mota, hoje presidente da Câmara, está correto, eu acho, dizer que o Legislativo vai fazer o que lhe cabe na Constituição, legislar. E é evidente que precisa legislar e não deixar mais o Judiciário legislar, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Vai mostrar... Agora, quero ver a coragem para fazer, quero ver a coragem para peitar essas interferências indevidas que deturpam completamente. Quem é que está legislando sobre aborto? Quem é que está legislando sobre droga? Quem é que está legislando sobre demarcação de terra indígena? É o Judiciário. Esse é o papel do Legislativo. Portanto, está correto. Agora, eu quero ver chamar a responsabilidade para si, legislar e acabar com essas medidas indevidas
de um poder de um poder judiciário que adentra com muita frequência o poder legislativo. Isso não é de acordo com a nossa Constituição. Isso é de acordo com o voluntarismo de algumas pessoas que exercem um cargo sem ter recebido um único voto. Pois é, esse ponto destacado pelo Dávila no final, Beraldo, me parece importante para a gente entender um pouco que Hugo Mota é esse que vai conduzir os trabalhos na Câmara Federal. Quando ele diz que não vai tolerar interferências no papel dos legisladores, da Câmara e do Senado, mas da Câmara principalmente, ele quer dizer o quê? Ele pode fazer o quê para essas interferências que muitos têm apontado e reclamado principalmente nos últimos anos? Quais são as ferramentas que os congressistas têm para brecar isso, hein, Beraldo? Olha, Caniato, a situação ela é muito grave nesse aspecto e eu não vejo um instrumento que vai resolver todo o problema. Eu não acredito que o presidente da Câmara tem esse instrumento à sua disposição. Entretanto, é preciso marcar posição de maneira extremamente firme, porque senão nós teremos de forma recorrente o que aconteceu no caso das saidinhas. O Congresso Nacional, atendendo a um apelo da população brasileira, acaba com as saidinhas. E aí o judiciário interpreta que é só a partir de agora. Aqueles que já estão condenados vão continuar saindo. Qual é a resposta a ser dada? O que fazer? Como resolver isso? Porque a lei agora aprovada diz, não tem mais saidinha. E aí a invencionice da saidinha prevalece, porque até onde eu sei, a saidinha ela não foi instituída a partir de uma lei aprovada no Congresso Nacional. Então, quando você tem a população brasileira falando através dos seus representantes no Congresso que não aguenta mais bandido tirando férias 6, 7 vezes por ano. Aliás, os bandidos estão chegando perto do judiciário. Eles têm quase tanto tempo de férias quanto tem os juízes. Que o povo que trabalha não consegue tirar tantas férias assim. Então a gente vai vivendo esse sistema maluco. E o Congresso tem que bater o pé, o Congresso tem que atuar de forma muito firme, fazer barulho, usar a comunicação direta que tem com os eleitores, com o povo brasileiro, para entender que o papel dele neste momento é denunciar todos esses desequilíbrios, porque todo dia surge mais um. E quando surge o Congresso não reage, é outro poder que avança. E esse desequilíbrio vai se consolidando. A gente não pode ler dessa forma, Mota, esse posicionamento do presidente da Câmara Federal, dizendo que não vai tolerar interferência no papel dos legisladores. Muitos entendem que seria talvez um posicionamento também muito adequado para o presidente do Senado, uma vez que cabe inclusive aos senadores medidas que poderiam inclusive mexer com a composição de cortes superiores, enfim. Queria que você trouxesse um pouco o ponto de vista, a expectativa de muitas pessoas, mas também a possibilidade de frustração quando se faz uma leitura errada para essa frase dita por Hugo Mota. Os últimos anos foram pavimentados por decepções, né, Caniato? Por vários momentos em que a gente achou que o Brasil tinha encontrado seu rumo, que um problema grave ia ser corrigido, que a República ia retomar o seu caminho. Então a gente tem que ter um certo ceticismo e se perguntar o que mudou, o que vai ser feito de diferente, o que impede que coisas graves que aconteceram no passado recente do Brasil aconteçam de novo. Tá? Qual é o mecanismo novo, qual é o dispositivo legal que vai ser utilizado para impedir que isso aconteça. E quando a gente pensa dessa forma, é inevitável que a gente tenha um certo ceticismo, porque a gente constata que nada mudou. A gente vive ainda num país onde a lei só retroage para beneficiar o criminoso. E isso é defendido como uma coisa boa,
pela esmagadora maioria das pessoas. Vamos parar um instante para pensar nisso. Só nesse ponto. No Brasil, a lei só retroage para beneficiar o criminoso. Então, se a nação brasileira chegar à conclusão de que ela tem cometido erros graves no tratamento dos criminosos perigosos, que é preciso endurecer, que é preciso parar de deixar os criminosos saírem 7 vezes por ano, 5 dias a cada saída, não há nada que possa ser feito, porque a lei no Brasil só retroage para beneficiar o criminoso. Esses e vários problemas que a gente tem, quando a gente tenta resolver, você ouve dizer não pode, isso fere a dignidade da pessoa humana. Não pode fazer isso, porque isso fere uma cláusula pétrea da Constituição. E aí você diz, não, então vamos juntar e vamos fazer uma Constituição nova. Não, mas cláusula pétrea não pode ser mudada. Então, eu quero muito acreditar que daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Eu só não estou vendo um motivo para acreditar nisso ainda. Pois é, muitas pessoas com essa esperança, né? Esse sentimento. E quando um presidente da Câmara Federal dá uma sinalização dessa, Dávila, muitos ficam felizes. Nossa, será que poderemos acompanhar mudanças importantes? Um presidente que faça diferença, que atenda aos anseios da população brasileira? Hoje, em alguns portais de notícias, informações de que Hugo Motta já tenta imprimir o estilo dele no comando da presidência da Câmara. Muitos falam em choque de gestão. Ele tenta deixar claro as diferenças dele em relação a Arthur Lira. No discurso de posse, ele falou em previsibilidade. Vai tentar deixar de lado aquele estilo trator de colocar uma pauta no susto, tentar aprovar sem discussão, enfim. Trata-se de um parlamentar que chega com uma proposta um pouco diferente, apesar de ser apoiado por Arthur Lira, apesar de muitos entenderem que ele vai cumprir os acordos feitos ainda por Arthur Lira. Mas é bem na hora que eu ia passar a palavra para o Dávila, apagou o preto ali. Mas tudo bem, a gente vai reconectar com o Dávila e ele traz as impressões e as reflexões. Enquanto isso, enquanto o Dávila não volta, então talvez o Beraldo possa só arrematar quando a gente... Ah, não, o Dávila já está de volta. Dávila já reconectado. Então tem essa expectativa, né, que Hugo Motta possa fazer alguma coisa, caminhe no sentido de atender um pouco do anseio da população brasileira. Há algumas diferenças importantes entre ele e Arthur Lira, né, Dávila? É verdade, cada um tem o seu estilo. Nós esperamos que esse estilo seja justamente, como você disse, a favor do fortalecimento do legislativo, da previsibilidade da conduta dessa discussão, de não tratorar, como foi feito em várias medidas importantes, como foi o caso da própria reforma tributária. Mas, por outro lado, a gente sempre fica, né, com aquela história, centrão. E centrão hoje só pensa numa coisa, que a independência do legislativo é fazer valer as emendas. É a única coisa que eles estão pensando, é fazer valer as emendas. Então aí é brigar, inclusive, com o Supremo para ter a liberdade de continuar com a emenda PIX, com a emenda secreta. E isso, evidentemente, não é de interesse da população. Então nós esperamos que essas palavras do presidente Hugo Motta sejam no sentido de mudar práticas que acabou fazendo o legislativo perder sua autoridade em temas vitais que precisam ser decididos unicamente na esfera do Congresso Nacional. Rapidinho, Dávila, você estava me dizendo um pouco dessa característica de Hugo Motta ser do centrão, quais são os objetivos de fato. Me veio à cabeça uma declaração que ele deu no dia de hoje, inclusive, defendendo a discussão para que o Brasil venha adotar o sistema parlamentarista, que muitos entendem que já funciona de maneira informal, né? Mas, rapidinho, quer só trazer a sua reflexão sobre a necessidade dessa discussão? Ex-presidente Michel Temer defende o semi-presidencialismo, né? Nessa matéria eu estou com o Hugo Motta. Nós precisamos aprovar o parlamentarismo. O Brasil já é um sistema parlamentarista. Na verdade, quando você tem 90% do orçamento engessado e 34% da verba discricionária na mão do legislativo, você já vive o parlamentarismo. Por isso, essa reforma, eu estou com o Hugo Motta. Você também, só para a gente, antes de virar a página,
Você, Beraldo, já fez uma reflexão sobre essa ideia de alguns grupos no Congresso Nacional de mudar o sistema? O parlamentarismo seria uma boa saída? Canhoto, pode até ser parte de um processo de solução para o Brasil, mas a gente imaginar que simplesmente o parlamentarismo vai ter condição de resolver tantos absurdos que a gente vive hoje em dia, eu acho um erro. A gente precisa repensar o Brasil, a gente precisa começar o Brasil de novo. E aí sim, nesse contexto de um novo momento para o país, quem sabe o parlamentarismo possa fazer sentido. Sistema parlamentarista ou presidencialista, Mota? Você tem opinião formada? Tenho. Eu acho que o sistema parlamentarista tem grandes vantagens sobre o presidencialista, mas não acho que nada disso importa hoje. Nada disso, na mudança de sistema para parlamentarista, não vai resolver o principal problema que o Brasil tem hoje, que é a insegurança jurídica.